Queridos, nós estamos no mês da família e na semana passada eu preguei aqui sobre comunicação transformadora. E um tema muito especial, né? Foi dia 1º de julho, nós começamos. Se você não estava aqui na semana passada, você pode assistir essa mensagem que está no canal do YouTube, né? Um canal de mensagens ali no YouTube, Pastor Tarciano. Coloca lá e você pode ouvir a mensagem da semana passada. Nessa noite, eu tenho nessa semana, seguindo o mês da família, eu quero continuar com esse tema e eu quero ler Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o 17. Preste atenção. Tiago escreve assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Na semana passada eu falei sobre comunicação transformadora. Hoje, no mês da família, dando seguimento, eu quero falar sobre sabedoria transformadora. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Sabedoria transformadora. A sabedoria bíblica, ela não necessariamente tem a ver com a intelectualidade que um cidadão possui. É bem verdade que existem pessoas que são pensadores, pessoas que tiveram acesso à melhor educação, mas quando se trata de uma sabedoria bíblica, não tem nenhuma. Existem outras pessoas que, ainda que não tiveram o entendimento, o conhecimento, não tiveram acesso a esse conhecimento, muitas vezes exalam, transbordam sabedoria, uma sabedoria de Deus. Isso não é uma regra. Tem pessoas que tiveram acesso ao estudo, por exemplo, e têm sabedoria, outros tiveram, não têm, e vice-versa. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele está deixando claro sobre que tipo de sabedoria a palavra de Deus nos aponta. Em 1 Coríntios 8, versículo 2, Paulo escreveu: a pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. O texto que a gente leu aqui agora, ele mostra o que é a sabedoria humana, chamada de sabedoria terrena, sabedoria carnal, e ele faz um contraponto com a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. E o texto que a gente leu mostra, Tiago está escrevendo sobre isso, ele diz que a sabedoria humana, ela tem inveja, ela tem ambição, ela é egoísta. E Tiago não manda recado, ele diz que essa sabedoria ela é demoníaca. E onde essa sabedoria humana, terrena, opera, o resultado, diz o texto, é confusão e toda espécie de males. Hoje eu estou falando sobre família, então você tem que pensar nesta palavra a partir da família. Uma família onde reina confusão e toda espécie de males, ela tem como base uma sabedoria terrena, humana. Então Tiago vai dizer que quem tem essa sabedoria não deveria se gloriar disso, mas deveria amar a verdade, porque tem uma porção de gente que se apoia na própria sabedoria. O mundo está caindo, a família está sendo destruída, o casamento está indo para o ralo, os filhos estão desconectados, e essa pessoa ainda se gloria de ser sábio. E quando Tiago vai escrever sobre a sabedoria que vem do alto,
Tiago ele está pensando numa construção, e toda construção precisa de base. Eu vou falar da construção, Tiago vai falar de uma construção que é a construção do ponto de vista daquilo que mantém essa construção firme, em pé. Tiago não vai falar sobre o reboco da parede, sobre a pintura que é colocada na parede, que é a aparência. Não, Tiago vai escrever sobre um fundamento e depois sobre as colunas que vão sustentar essa edificação. E ele começa dizendo que essa edificação ela é feita com sabedoria. E o fundamento, ele diz, a sabedoria do alto é pura. A pureza é a base, é o fundamento dessa construção familiar. E ele chama isso de uma sabedoria pura. Pura é um adjetivo, a palavra pura é um adjetivo que se refere a algo que é limpo, que é sem mistura, sabe? Que não tem impurezas. É puro e não se mistura. Eclesiastes 10, capítulo 1, Salomão escrevendo sobre isso, ele diz assim: como uma pequena mosca, ao cair num frasco inteiro de perfume, estraga esse frasco, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. O que Salomão está dizendo aqui é que dentro daqueles que vivem num ambiente de sabedoria, uma casa edificada em sabedoria, a gente tem que tomar cuidado com as pequenas coisas. Observe que Salomão diz que uma pequena mosca, ao cair num grande frasco de perfume, ela estraga todo o frasco. E ele termina dizendo que uma pequena tolice, ela faz toda a sabedoria perder o seu valor. Sabe, observe que não precisa de muita tolice. Uma pequena tolice já faz a sabedoria perder todo o seu valor. Vocês lembram quando Salomão escreve dizendo que a mulher sábia, que tem sabedoria, ela edifica a casa, mas a tola, aquela que faz tolices, destrói essa casa com as próprias mãos. Isso não toca apenas às mulheres, mas também aos homens. Essa sabedoria pura que Tiago está escrevendo como base dessa construção que ele vai levantar, desta família, porque eu estou falando sobre família, essa sabedoria pura aponta para integridade. Ela não tem duplicidade. Ela aponta para alguém e para uma família que é a mesma coisa em casa e fora de casa. Aponta para um marido que é a mesma coisa em casa e fora de casa. Para uma esposa que é a mesma coisa em casa e fora de casa. O Salmo 119, versículo 113, o salmista escreve dizendo: eu odeio a duplicidade, mas amo a tua palavra. Observe como ele opõe a palavra de Deus à duplicidade. Um pouco mais à frente, em Tiago mesmo, ele escreve no 4:8, dizendo: limpem as mãos, pecadores, vós de duplo, olha, duplicidade de novo, duplo ânimo. Há uma tradução que diz uma mente dividida. Uma mente dividida, ela não é integral, ela é fragmentada, ela é pedaços. E ele diz: purifiquem os seus corações. A sabedoria, queridos, ela é íntegra. E como eu disse, íntegra vem de integral, de uma peça só, sem pedaços soltos. E essa integridade aponta não só para as grandes coisas, porque há quem se glorie da sua integridade em grandes coisas, mas essa integridade aponta também para as pequenas coisas, em ser obediente a pequenas ordens. E eu acho engraçado e maravilhoso ao mesmo tempo, como a Bíblia é cheia de pequenas ordens. Né? O profeta Eliseu, ele fala para Naamã: dá 7 mergulhos no Jordão. Jesus fala, certa feita, para um leproso: se lava lá no tanque de Siloé. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 2, num contexto de casamento, ele diz: me tragam as talhas cheias de água, e ele transforma a água em vinho. Ele diz: lancem a rede do lado direito do barco. Observe que são ordens tão simples, mas que, se não fossem atendidas, não desencadeariam os milagres. Sabe, o próprio Senhor fala desta fidelidade no pouco. E na parábola dos talentos, Mateus 25, 23, ele diz
Você que foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Do que eu estou falando hoje, gente? De família. Eu estou falando de família. Você tem que ter isso na sua mente. Quando a fidelidade no pouco, na responsabilidade minha como marido, seja nas grandes responsabilidades ou nas mais pequenas, a responsabilidade é minha, eu tenho que ser fiel nessas coisas. A esposa, a mesma coisa. E essa casa, quando tem sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, nessa casa a integridade reina. As pequenas responsabilidades de cada um são levadas a sério. A duplicidade não entra. Não nessa casa que tem sabedoria. Todos são inteiros. Não existe mistura. Aponta para uma pureza. Nessas famílias, as pessoas não estão atrás de propostas, mas estão atrás de propósitos. Um propósito diante de Deus. Nessa casa, a família anda na luz. E uma casa que tem sabedoria, ela é uma casa iluminada pela luz de Deus. E nesse lugar onde a luz ilumina, a luz de Deus ilumina, ali há perdão. Lembro de 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Um com os outros quem? Do que eu estou falando nessa noite? De família. Nós temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então ele começa, eu preciso que você redobre muito a sua atenção, ele começa falando da base da sabedoria, e a base da sabedoria é pura. Ele lança esse fundamento, e agora ele vai levantar uma edificação que aponta para a família. A base, queridos, ela é extremamente importante. Eu lembro quando nós estávamos construindo aqui a igreja, foi feita a parte de fundação e tem a parte das brocas, né? E eu lembro que só na parte da fundação a gente chegou num cálculo de 1.000 sacos de cimento, só na parte da fundação. E quando a gente terminou todo, e isso foi um grande avanço, porque isso custou muito, mas quando a gente terminou, a gente chegava aqui e via o terreno na terra, e os ferrinhos que saíam, e a gente dizia, meu Deus, onde foi tudo aquilo? Onde está? Está tudo debaixo da terra. Mas se não fosse a fundação, isso aqui tudo iria desabar. Observe a importância de uma fundação bem feita. Então, Tiago está falando que a sabedoria é primeiramente. Então, o que vem primeiro? A base, a fundação. Primeiramente, pura. Mas olha o texto na sequência. Nós vamos ler junto Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Agora observe o texto. Depois é um advérbio de tempo, que indica aquilo que vem após o primeiro. Então o primeiro está falando da fundação. A sabedoria, primeiramente, ela é pura. Depois, aí ele vai falar das colunas. Ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Nessa casa que tem sabedoria do alto, onde a sabedoria é a base, tudo que vem depois é maravilhoso. Do que eu estou falando hoje? De família. Agora, observe as características. Uma família pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Nessa casa, um ajuda o outro. As conversas, elas são preventivas, não explosivas. Um assinala o ponto cego do outro. Quando você está dirigindo, tem o ponto cego. Que eu lembro, uma vez meu pai indo levar um noivo para um casamento, um amigo dele, colocou o noivo dentro do carro e estava indo para a igreja rápido, tinha que chegar lá antes da noiva. E aí, num cruzamento, ele parou, deu uma olhadinha, vinha uma moto no ponto cego, ele tocou o carro, pegou o motoqueiro, com o noivo dentro do carro. E a noiva ficou lá na igreja esperando que o noivo, achando que o noivo tinha desistido de casar. Mas não, no meio do caminho, e não tinha internet, não tinha nada de celular, nada disso. Até a noiva descobrir que o noivo não tinha desistido, ela já estava em prantos e desesperada. Tudo por quê? Porque meu pai não viu
o motoqueiro ficou atrás do ponto cego, né? Quem é casado sabe que a gente tem alguém para nos ajudar com a questão do ponto cego, ok? Alguém que senta no banco do passageiro sempre está dizendo, olha, cuidado com essa moto. Sempre tem aquela pessoa que está ali, né? E agora a Melissa tirou a carteira e para mim, não sei, eu estou andando com ela e na minha cabeça ela está cega. Então eu digo tudo. Eu digo, você está vendo esse passarinho voando? Cuidado com esse passarinho. Ajuda no ponto cego o tempo todo. Olha, cuidado, está vindo alguém, né? Mas, esses dias atrás, eu fui dar uma carona para minha sogra. E ela estava no banco do passageiro, eu estava com ela. E a minha sogra, eu estou falando de sabedoria, minha sogra com muita sabedoria, ela não quis me alertar. Ela não quis dizer, ó, você está vendo a moto? Então ela fez diferente. Olha quanta sabedoria minha sogra. Mas que eu vou... Ela está aqui. Onde está minha sogra? Ah, está lá fora, graças a Deus. Então eu posso contar mais detalhadamente para vocês. Mas ela não quis me alertar assim diretamente, né, para dizer, olha, você não sabe o que você está fazendo. Então ela com muita sabedoria disse, meu Deus, como aquela moto está vindo rápido. Esses motoqueiros andam muito rápido, você não acha? E eu aqui com meus botões, captei. Eu disse, sim, eu estou vendo ele vindo muito rápido, é verdade. Mas ela estava me alertando do ponto cego. Numa família com sabedoria, um alerta ao outro. Você está vendo isso? Você está percebendo isso? Quem está comigo aqui, diga amém. A sabedoria que vem do alto, que faz de um lar abençoado, um lugar de paz, de amor, de compreensão, de sinceridade. Sabe, que a minha casa seja cheia da sabedoria do alto. Vamos dizer juntos que a minha casa seja cheia da sabedoria do alto. Agora, eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Vamos voltar para esse versículo, eu quero que você acompanhe ali. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Eu disse aqui que a pureza é a fundação, a base. Aquilo que vem depois, eu não estou falando de tijolo, de reboco, mas eu estou falando daquilo que sustenta uma casa de pé. Colunas. As colunas é que sustentam. Levanta lá uma parede de tijolo sem coluna para você ver o que acontece. Então aqui Tiago vai enumerar, primeiro ele fala da base que é pura, e depois ele aponta 7 colunas. Você pode até observar ali e contar comigo. Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Quantas colunas são? 7 colunas. E isso é uma revelação de Deus, porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que quando você volta séculos antes, Salomão vai escrever a respeito disso, mas Salomão não tem a revelação completa. Só mais tarde, no Novo Testamento, é que essa revelação vem através de Tiago. Mas vamos voltar lá onde esse princípio é mencionado. Eu estou falando de Provérbios 9:1. Olha o que está escrito em Provérbios 9:1. A sabedoria, o que está escrito? Construiu uma casa, ergueu suas, quantas colunas? 7 colunas. Mas Salomão não fala quais são as 7 colunas dessa casa que a sabedoria construiu. Observe como esse texto agora, gente, começa a se conectar com a casa, o lar, com uma família. Salomão não menciona quais são as 7 colunas. E isso fica no ar, até que Deus revela as 7 colunas para Tiago. Então Tiago vai completar as colunas. Eu quero colocar as 7 ali para ficar mais fácil para você. Então ele vai falar que a sabedoria construiu uma casa, o fundamento é a pureza dessa sabedoria, não é uma sabedoria misturada, contaminada, mas pura. A pureza aponta para uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que não é humana, que não é demoníaca, que não é invejosa, que não é egoísta, mas foram levantadas 7 colunas. E eu vou lhe dizer uma coisa, se você quiser manter a sua casa de pé, ela tem que estar fundamentada na sabedoria. E cada uma dessas colunas tem que estar de pé. Baseado nisso, eu quero
rapidamente, compartilhar aqui um entendimento com você sobre cada uma dessas colunas. E eu quero que você pense na sua casa, porque eu estou pregando sobre família. Então não é para você estar aqui ouvindo, pensando lá no seu trabalho, sei lá, no seu negócio, ou lá onde você vai, nos agregados, né, naqueles que têm um grau de parentesco com você. Eu estou falando da sua casa, porque eu estou falando sobre família. Então, olhando ali, qual que é a primeira coluna? Pacífica. Mateus, capítulo 5, versículo 9, está o texto ali para você, diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, a pacífica, essa palavra pacífica, na tradução bíblica, ela não aponta para alguém que não se mete em confusão. Não. Ela aponta para alguém que promove a paz. É diferente. Não é uma pessoa inerte. Mateus 5,9, que é o texto que lemos, numa outra tradução, está escrito assim: bem-aventuradas as pessoas que trabalham pela paz. E aí vem uma recompensa. Qual é a recompensa? Pois eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, eles não são neutros. Eles são agentes de reconciliação. Sobre o que eu estou pregando, gente? Família. Eles promovem o diálogo. Os pacificadores, eles espalham o amor. Aonde, gente? Na família. Eu estou falando de família. Fique com isso na sua mente. Por favor. Eles aproximam as pessoas de Deus. Os pacificadores têm esse entendimento, e grave bem isso. Pacificadores são reconciliadores. Trabalham pela reconciliação. Outro dia alguém me disse: pastor, eu aceitei Jesus e tem esse negócio de ministério, e eu não sei qual que é o meu ministério, eu não sei nem se Deus vai me dar um ministério. Eu disse: meu querido, o dia que você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, você recebeu um ministério. E ele falou: qual foi o ministério? E eu li o texto de 2 Coríntios 5,17, eu vou ler com você. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ok? Entregou a vida para Jesus. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Observe que no novo nascimento, quando você entrega a sua vida para Cristo, Ele te entrega um ministério imediato, chamado de ministério da reconciliação. Eu preciso perguntar para você, como está a sua casa? A reconciliação lá é fácil? Porque se não for, muito cuidado. Um dos sinais dos últimos tempos falam de pessoas, de homens e de mulheres que teriam características na vida delas, características que as afastam de Deus. Deixa eu ler algumas características com você. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele fala das características. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Escute. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, olha as características: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Olha aqui agora falando de família. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. O que está escrito agora? Sem amor pela família. O que vem na sequência? Irreconciliáveis. Está falando de uma característica. Ele termina dizendo: caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E aí ele diz: mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Há uma outra tradução que diz: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E essa frase é chocante, porque essas pessoas com essas características, se você perguntar para elas: você é amigo de Deus? Elas dizem: claro que sim, eu tenho fé em Deus. Mas a questão é que elas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Observem essa discrepância. E aqui, nessas características, a característica fala que essas pessoas não têm amor pela família e que são irreconciliáveis. Mas os pacíficos, os pacificadores, são aqueles que trabalham para a reconciliação. E sobre o que eu estou pregando, gente? Sobre família.
E a recompensa dos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, a marca primária de um filho de Deus é a paz. Os filhos de Deus têm paz. Paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os outros. A paz com Deus, Romanos 5, versículo 1 diz que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos só a paz com Deus, nós temos dentro de nós a paz de Deus, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então nós temos a paz com Deus, a paz de Deus, e então transbordamos essa paz para os outros. Olha o que diz Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Sobre o que eu estou pregando, gente? Sobre família. Nós devemos nos esforçar para viver a paz, como diz o compositor da canção, paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. Quem recebe essa palavra, diga amém. A primeira coluna é a pacífica, uma família pacífica. É uma família que tem a sabedoria como a sua base. Segunda coluna, ela é uma família amável. Observe Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sobre o que eu estou falando, gente? Família. Não adianta, queridão, não adianta você ser a sua amabilidade ser conhecida lá na feira, lá no trabalho, sendo que as pessoas que estão dentro da sua casa não têm acesso a essa amabilidade. Pastor, o que é amabilidade? Amabilidade é amor em movimento. É mover o amor. Amável é a característica do que ama. E o que ama exerce a amabilidade, que é transformar esse amor em movimento. Quando Paulo vai escrever 2 Timóteo 2:24, ele diz, aos servos do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, pacientes e aptos para ensinar. E eu estou falando de família. Tito, capítulo 3, versículo 2, Paulo escreve dizendo, não briguem entre vocês, sejam pacíficos, amáveis. Escute agora, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. Sobre o que eu estou pregando? Família. A nossa mansidão tem que ser mostrada primeiramente para quem? Para os de dentro. 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo amem-se sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu estou falando de família. Sabe, a pessoa amável, ela é leve, ela tem senso de humor. Sabe, é diferente, gente. Uma pessoa amável, que produz a amabilidade, a gente gosta de estar perto dessa pessoa. Uma pessoa agradável, ri de si mesmo. Há um ditado que diz que o sábio ri de si mesmo. Há outro ditado que diz que quem ri de si mesmo se diverte mais. Sabe, e o mais interessante é que a Bíblia fala que essa pessoa amável, ela produz uma alegria que vem do coração. Ela transborda essa amabilidade. E o mais maravilhoso é que há uma promessa sobre a vida dessa pessoa, uma promessa divina, que muitos de nós estamos buscando e podemos receber quando nos tornamos amáveis, felizes, contentes. Pastor, que promessa é essa? A gente fica mais bonito. Até a cara melhora. Talvez isso explique alguma coisa para você. Talvez você esteja tão feio assim, porque a amabilidade está pouca na sua vida. O texto sagrado diz assim, Provérbios 15:13, a alegria embeleza o rosto. Há uma outra tradução diz que o coração alegre
aformoseia o rosto. O cidadão fica até mais bonito. Olha que milagre, que bênção. Amém? Quem profetiza isso sobre a vida de quem está perto aí? Receba essa alegria para você também melhorar um pouquinho, né? Seja amável. Coloque o amor em movimento. Toque, abrace, beije, cheire, ame. Eu estou falando de família. Família. Aqui no Paraná as pessoas chamam, ô meu amor, né? Em Santa Catarina a palavra mais usada é cheiro. Ô meu cheiro, chama de cheiro. Um modo de demonstrar esse amor. Tem gente que quando começa o casamento, os bichos são tudo pequenininho, né? Minha pombinha, minha gatinha. E depois que o tempo passa, os bichos crescem. Minha égua, minha anta. Os bichos crescem. Vamos deixar os bichos pequenininhos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Quem recebe isso, diga amém. Terceira característica, terceira coluna dessa casa com sabedoria, compreensiva. Bondosa, olha o texto. Sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros. Eu estou falando de família. Sabe, aquele que consegue ouvir mais do que fala. O compreensivo, o bondoso é aquele que não joga no rosto do outro os erros do passado. Aquilo que foi perdoado foi deixado para trás. Ora por ele e não contra ele. É paciente com o processo de crescimento da sua família. Colossenses 3,13, ele diz assim, suportem-se uns aos outros. Eu estou falando de família. Olha o que o texto está dizendo, suportem-se. Isso é verdade ou não é, gente? Tem vezes que a gente tem que suportar. Sim ou não? Porque o convívio é estressante. Mas Paulo está escrevendo, suportem-se e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe, ser compreensivo é reconhecer que o outro é humano. Que o outro vai errar assim como você erra. É entender que o outro vai ter dias difíceis, como você também tem. É poder entender que o outro fala assim coisas, às vezes sem pensar, age no impulso e ainda assim merece graça e não condenação. Uma casa que tem uma coluna onde essa coluna aponta para esse estado do homem compreensivo, da mulher compreensivo. É uma casa onde os pais conseguem entender a estação que os filhos estão e entender onde cada um está dentro daquela casa, sabe? O compreensivo, ele reconhece quando o outro não está bem, sabe? Você tem que entender. Às vezes, quando eu fico muito tempo, dormindo muito pouco, durante muito tempo, 5 horas, 4 horas, e muito tempo, chega uma hora que eu olho para mim e eu digo, nem eu te suporto mais. Então eu tenho que, eu digo, eu vou dormir cedo hoje, eu durmo cedo, e durmo aquela noite, e no outro dia eu estou renovado. E ainda bem que a minha família compreende essas coisas. Ezequiel 36:26 diz, o Senhor diz, eu lhes darei um coração novo, e colocarei em vocês um espírito novo, diz o Senhor. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e compreensivo. Olha que coisa tremenda. Uma casa onde existe compreensão. É uma casa onde a sabedoria reina. Deixa eu falar ainda das outras colunas. A quarta é a coluna que diz cheia de misericórdia. Olha o texto, Mateus 5:7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. A misericórdia, queridos, é a compaixão na prática. É perdoar aquele que errou. E eu estou falando sobre família. É ajudar quem não tem como retribuir. É não dar ao outro aquilo que ele merece em justiça, mas dar ao outro aquilo que ele precisa em amor. Nós recebemos misericórdia de Deus, que nos amou e nos perdoou. Nós devemos fazer o mesmo. Lembra do texto de Efésios 2, 4 e 5? Apontando para a misericórdia de Deus, olha como Paulo escreve. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça, nós fomos salvos. Aí alguém diz, pastor, mas aí você está falando que Deus é misericordioso. Aí é Deus, né, pastor? Bom, Jesus, então, em Lucas 6:36, Jesus diz, sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Cheia de misericórdia. Uma casa cheia de misericórdia é uma casa que tem sabedoria. Eu estou falando sobre família. A quinta coluna é a coluna dos bons frutos. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Frutificar dentro de uma casa deve ser a prioridade desta família. Escute, mas ninguém colhe fruto sem lançar as sementes, porque a colheita de um fruto aponta para um processo. Uma semente foi lançada, cultivada, e então vem a colheita. E a lei da semeadura e colheita, ela está pela Bíblia toda. Talvez você esteja hoje vivendo algo que você não queria viver. E alguém chorando me procura às vezes dizendo, pastor, eu estou colhendo. Eu disse, não dá para mudar a colheita hoje, mas você pode mudar a colheita do futuro, mudando as sementes hoje, as atitudes hoje. Isaías 3:10, o Senhor diz assim, digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas vão determinar os frutos. Meu irmão, minha irmã, se você não investe na sua família, não pense que você colherá frutos desta família. O princípio é o mesmo, 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco, mas o que semeia muito, em fartura, colherá fartamente. Esse princípio é para todas as áreas da nossa vida. E nessa noite eu estou falando de família. Quando semeamos em relacionamentos, em tempo, em cuidado, em amor, colheremos. Alguém pode dizer, pastor, isso dá muito trabalho. Claro que sim. É uma grande colheita que você quer, você vai precisar trabalhar muito. E é nesse processo de semear e do processo do trabalho para colher que o diabo vem trabalhar da forma mais sutil. Ele trabalha no desânimo. É quando você começa a desanimar do outro, a desistir do outro. E aí a gente observa um monte de gente desanimada que prefere trocar do que consertar. Quando nós temos em Deus todas as ferramentas para a restauração, não desista da sua família. Pastor, o negócio está difícil em casa, então mude a sua semente. Olha o Salmo 126, eu quero ler com você. Versículo 4 em diante. Ó Senhor, faze com que prosperemos. Quem aqui quer que a sua família prospere? Levanta a mão e diga amém. Prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Aqueles que semeiam como? Chorando. Façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando,
levando a semente para semear. Olha a promessa: voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Chore pela sua família, semeie, porque você vai voltar cantando, cheio de alegria. Olha que coisa preciosa, que coisa preciosa. Bons frutos. A sexta coluna, e como você sabe que eu vou até o 7 hoje, você já está começando a ficar animado. Mas a sexta coluna é a coluna imparcial. A palavra imparcial, ela aponta para algo que não se move por aparência. Romanos 2,11 diz, porque para com Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Imparcialidade é não julgar o outro pela aparência, não tratar melhor aquele que pode te oferecer algo. Não, imparcialidade é não favorecer alguém da sua família quando há injustiça envolvida. Posso dar um exemplo bem simplesinho? Eu percebo hoje uma porção de pais em portas de escola querendo brigar com diretores e professores porque o seu filho ou a sua filha teve uma atitude, precisava ser corrigido, receber o bilhete em vez de corrigir o filho. Vai lá querer corrigir a escola e coloca há uma imparcialidade nisso. Eu não estou falando, obviamente, de casos sérios, mas o que eu estou dizendo é para não ser imparcial. Não seja imparcial. Ouvir todos com o mesmo coração. Sabe o que é ser imparcial? Não ter filhos preferidos. Isso é não ser imparcial. Ou melhor, é ser imparcial. Tiago 2,1 diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. O que ele está dizendo é, ame cada um do jeito que tem que ser amado. Filhos têm que ser amados como filhos. Teu marido tem que ser amado como teu marido. Tua esposa como tua esposa. Mas o que acontece? Essa coluna, ela vai desmoronando, porque o marido briga lá com a esposa, ou a esposa briga com o marido, e então ela vem, ou ele vem para o filho, para a filha, e quer que o filho, a filha, supra a carência que o cônjuge tem que suprir. Então coloca um peso. Há ainda aqueles que abrem a própria cova, fazendo os filhos, forçando os filhos a escolher se prefere o papai ou a mamãe. Olha que loucura isso. Está tudo fora do lugar. Está tudo desencaixado. Essa casa está ruindo. Praticar a imparcialidade no dia a dia. Julgar com justiça, mesmo que isso doa. Não defender aquilo que está errado só porque é seu. Ah, é meu filho, então eu vou defender, porque é meu. Não quero nem saber se está certo ou está errado. Por ser meu, eu pressuponho que está certo. Cuidado. Porque uma casa com sabedoria, a justiça prevalece. A imparcialidade faz com que a gente ouça todos com o mesmo respeito. O simples e o influente têm o mesmo valor para Deus. A imparcialidade faz com que a gente ore com um coração justo, pedindo para que Deus se revele a todos dentro de casa, de igual forma. A imparcialidade me leva a ser justo nas pequenas coisas. Jesus era imparcial. Uma vez um jovem rico o procurou. E quando a Bíblia diz que o jovem era rico, escreva, o jovem era muito rico. E Jesus o confrontou sem bajulação, porque Jesus não fazia acepção de pessoas.
Da mesma forma, Jesus se encontrou com a mulher samaritana e a tratou com imparcialidade. A tratou sem preconceito, levando aquela mulher a Cristo, mesmo tendo uma vida imoral. Ele transforma a vida daquela mulher. Não importa se o rico vinha, ou se aquele que estava vivendo uma imoralidade viesse, ou se o pobre o procurasse, Jesus era imparcial. Dentro de casa, todos têm o mesmo valor. Quem recebe isso, diga amém. Finalmente, a 7ª coluna, sincera. Escute. Bem-aventurados limpos de coração. Qual é a promessa? Porque verão a Deus. Sabe, Deus não espera a perfeição, mas espera a verdade. Quando nós somos sinceros com Ele, com o Senhor, e sinceros com os da nossa casa, nós abrimos um ambiente para sermos curados, transformados e renovados. Sabe, eu percebo que muita gente não consegue libertação ou crescimento espiritual pelo simples fato de que vivem fingindo ser o que não são. É um tempo comum onde as máscaras, elas estão por todos os lados, onde não existe sinceridade. Pessoas que fingem estar bem, quando na verdade não estão. Pessoas que fingem santidade, quando seus corações estão longe de Deus. Falta sinceridade. Mas eu preciso lhe dizer que Deus não se impressiona com aparência. Deus olha para o coração. Sinceridade também, eu estou falando sobre o que, gente? Família. Sinceridade não é dizer tudo o que pensa, de qualquer jeito. É viver com verdade no coração e transparência diante de Deus e das pessoas. Escute bem o que eu vou lhe dizer. A sinceridade é o fruto de um coração íntegro, inteiro, com sinceridade. Olha o que diz Provérbios 10:9. O que anda em sinceridade anda seguro. Quem é sincero não precisa esconder nada. Eu estou falando sobre o que, gente? Não tem esse negócio de, você não sabe a senha do meu celular. Não tem esse negócio de ficar escondendo as coisas. Porque o relacionamento é sincero. Tem paz na alma. É leve. É sem máscaras. E Deus honra quem anda com verdade no coração. Amém? Vocês estão tudo quietinhos assim me olhando? Mas o mês da família é assim, a gente senta e ouve, dá quase para ouvir a grama crescer lá fora. Mas quem está recebendo essa palavra, diga amém. Ser sincero, agora você vai dizer amém, quer ver que agora você vai falar? Ser sincero é não ser grosso. Eu estou falando sobre família. Ser sincero é falar a verdade com amor. Eu estou falando de família, é viver de forma autêntica, sem falsidade, sincero, sem cera. É aquilo que é de forma autêntica, sem falsidade, sem hipocrisia. Mas eu preciso apenas alertar que você não pode se esconder atrás disso, dizendo, eu sou isso mesmo. E você sabia. Não vem com essa não, meu filho. Eu estou falando de você ser quem você é em Deus. Com o teu coração entregue a Deus e com Jesus dominando a sua vida. Falsidade destrói casamentos, amizades, familiares e é capaz de destruir até uma igreja. Mas a sinceridade constrói confiança, unidade, amor e segurança dentro de uma casa. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Olha que coisa tremenda. Esta palavra é sobre sabedoria. Eu estou quase terminando, mas preste bem atenção, redobre sua atenção. Essa palavra é sobre sabedoria.
E eu preciso te dizer que se você dobrar o seu joelho aí agora e fazer uma oração a Deus e dizer, Senhor, me dá uma casa, Senhor. Senhor, me dá um carro. Ou, Senhor, abre uma porta de um negócio para mim. Ou, Senhor, eu preciso que aquela pessoa lá do meu trabalho suma. Se tu puder matá-la, Senhor, leva, Senhor, salva ela e leva. Não, não, não. Eu não sei se você vai ter a resposta de Deus, porque Deus já está no futuro. E a grande verdade que Tiago escrevendo, ele diz que a gente pede e não recebe porque pedimos mal. Porque, diz ele, porque pedimos para gastar em nossos próprios deleites. A grande verdade é que nós somos egoístas na nossa oração. A gente dobra o joelho para pedir coisas para nós. E como Deus está no futuro, o Senhor nos abençoa de acordo com a medida que Ele entende que não vai nos destruir. Mas há algo na Bíblia que se você dobrar o seu joelho e pedir, Deus ele não só vai te entregar, Deus vai derramar. E isso é a sabedoria. Se você dobrar os seus joelhos e pedir sabedoria para Deus, o Senhor te dará. E é instantâneo. É uma coisa tremenda. Às vezes, no ministério pastoral, você está num momento de aconselhamento. E às vezes a pessoa está te falando uma coisa. Diferentes histórias. E às vezes eu olho para a pessoa que está comigo e me vem à cabeça, meu Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu não tenho respostas. Eu não tenho todas as respostas. E aqui, enquanto ouço a pessoa, eu digo, Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Então me dá sabedoria para respondê-la. E então quando eu abro a boca e começo a responder, eu percebo que está vindo coisas no meu coração que eu não tinha nem pensado. E imediatamente eu reconheço que isso é uma sabedoria de Deus. Porque a sabedoria é derramada para nós não para ser um fim em si mesma. Deus não derrama sabedoria somente para mim. Deus derrama sabedoria para que eu seja um canal que transmite a sabedoria. Por isso, dentro de um lar, quando você pede sabedoria, Deus derrama sabedoria para que essa sabedoria jorre para os outros. Para aqueles que vivem debaixo daquele mesmo teto. Deixa eu ler algo sobre isso. Tiago 1, 5, 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Sabe o que esse texto está dizendo? Quando você diz, Senhor, me dá sabedoria, esse boa vontade é como se Deus dissesse, meu Deus. Deus falando meu Deus fica difícil, né? Mas é como se Deus dissesse, eu estava pronto para derramar sobre você. Ainda bem que você me pediu. Que bom que você reconheceu o que precisa. Toma, meu filho, de boa vontade. Ele dá livremente, de boa vontade. E lhe será, não é dúvida, e lhe será concedida. Você vai receber. Mas ele diz, peça porém com fé. Pedir com fé. Senhor, com o coração queimando, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem, que não tem fé, receberá alguma coisa do Senhor, porque é alguém, escute, que tem mente dividida. Escute agora, e é instável em tudo que faz. Observe que isso no contexto familiar, uma pessoa instável. Uma hora está calmo, outra hora está explosivo. Uma hora fala, eu concordo, outra hora fala, eu não disse que concordei. É uma coisa que você não sabe o que vem. Há uma instabilidade, há uma mente dividida. Sabe o que a palavra diz, mas se divide entre as outras coisas. Sabe o que precisa fazer, mas tem um coração dividido, quer agradar todo mundo. Essas são as características de alguém que não tem sabedoria. Mas aquele que tem, ele pede a Deus. E ele lança a sabedoria como base e levanta as 7 colunas. Então diz Jesus que o vento vem sobre esta casa, a tempestade vem,
Os rios vêm, mas ela não desaba, porque ela está fundamentada na rocha. É disso que eu estou dizendo. Mas uma casa sem sabedoria, diz o Senhor, que o vento vem. As mesmas coisas. As águas vêm, os rios vêm, e ela desaba, porque não tinha fundamento, não tinha coluna. E o Senhor diz, e grande foi a sua desgraça. Esse assunto é muito sério. Agora, eu quero terminar com isso. Nós lançamos a base da sabedoria e nós levantamos as 7 colunas. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, você não está livre de que tudo isso desabe. E você precisa estabelecer, manter de pé. E isso você faz com inteligência. Se você tem um mínimo de conhecimento de engenharia, se você passa num lugar onde tem uma coluna, não uma parede de tijolo, mas uma coluna trincada, aquilo é um alerta. Se você for inteligente e aquilo for responsabilidade sua, você vai mandar ver aquilo. Você vai mandar arrumar aquilo, porque aquilo pode desabar todo o resto. E é isso que Salomão escreve em Provérbios 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se estabelece. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Deixa eu relembrar as 7 colunas com você. Pacífica, vamos dizer juntos? Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias, bons frutos, imparcial, sincera. Receba isso para sua casa, para o seu lar. Quem diz amém nessa noite? Eu falei hoje sobre sabedoria transformadora. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ter um momento para ceiar juntos. Mas eu quero orar pelas famílias aqui, nessa noite tão especial. Se você está perto da sua família, eu quero que você se aproxime aí dessa pessoa. Ok? Dá uma encostadinha. Isso, coloca um fundo aqui para mim, por favor. Eu quero que você pegue aí na mão dessa pessoa. Dá uma apertadinha até ela dizer, chega, tá bom assim, ok? Eu quero fazer uma oração. Nós estamos no mês da família, nós estamos rompendo. E eu preciso dizer para você que absolutamente tudo que o inimigo não gostaria que acontecesse que você estivesse numa reunião como essa. Porque aqui a gente está tratando de algo muito sério, algo muito precioso. Eu estou falando da sua família, da sua casa, dos seus filhos, daquilo que Deus te deu como sendo o mais importante. Isso é tão precioso, gente, tão precioso. Eu gostaria de fazer uma oração com inteligência. E a inteligência me manda pedir aquilo que já está liberado. A sabedoria. Eu gostaria que você orasse junto comigo pedindo sabedoria. Primeiro, a sabedoria pessoal. Você orasse dizendo, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria como marido, me dá sabedoria como esposa, me dá sabedoria como filho, como filha. Me dá sabedoria, Senhor, que no abrir da minha boca seja Tu falando e não eu. Peça sabedoria primeiro de forma pessoal e depois peça pela sua família. Diga, Senhor, que o meu lar esteja fundamentado na sabedoria que vem do alto, porque não é na força do meu braço, não é na sabedoria terrena, mas na sabedoria que vem do Senhor. E então, uma a uma, levante as colunas. Talvez você tenha identificado que alguma coluna aqui que foi mencionado, alguma está de pé, outra já nem existe mais. Vamos edificar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica
a casa. Uma casa onde há uma edificação em conjunto. Uma mulher cheia de sabedoria, um homem cheio de fidelidade é capaz de levantar um lar inabalável, independentemente dos rios e das tempestades que venham. Quem está entendendo isso, amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você começasse a orar. Senhor, nós somos tão gratos. Senhor, o teu amor nos constrange e nós te amamos. Te pedimos, Senhor, nessa noite, sabedoria. A sabedoria que vem do alto, uma sabedoria pura, sem mistura, autêntica. Algo que não vem do conhecimento humano, mas que vem do céu. E nesta construção, Senhor, nós levantamos colunas inabaláveis. A coluna pacífica. Sim, meu Deus, que o nosso coração e que no nosso trato, Senhor, nós sejamos reconciliadores, pacíficos. A coluna do amor, que sejamos amáveis no falar, no conduzir, no tratar. Que possamos, Senhor, levantar a coluna da compreensão e sermos compreensivos com o outro, com os filhos, com a esposa, com o marido. Ah, Senhor, a coluna cheia de misericórdia, aquilo que transborda, nos colocando, Senhor, no lugar do outro, perdoando com facilidade. Sim, Senhor, levantando a coluna dos bons frutos, lançando as sementes e investindo, Senhor, no casamento, na paternidade, na maternidade, lançando as sementes hoje, Senhor, para colher os frutos de amanhã. Que na nossa casa não tenha imparcialidade, que todos tenham a segurança de ter o seu lugar e serem amados naquilo que são. E finalmente, Pai, que haja a coluna da sinceridade, que possamos ser sinceros, Pai, diante de Ti. Sim, meu Deus, nada a esconder, limpos, com uma consciência limpa diante de Ti. Uma consciência, Senhor, que é fruto de um coração íntegro. Pai, a sabedoria constrói uma casa e ergue 7 colunas, e nós estamos aqui nessa noite. Derrama agora, Senhor, sabedoria sobre Teus filhos e filhas, sobre os lares aqui representados. Sabedoria, Senhor, que vem do alto. Sabedoria, Senhor, que vem do alto.